Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Hoje nós precisamos fazer duas perguntas em uma só. Vamos lá. De que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? É a nossa primeira pergunta. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Ok. Mas como que é isso? Vamos ver o que o catecismo nos diz, né? Deus, que é o amor e o arquétipo da comunhão, o modelo da comunhão, criou o ser humano, homem e mulher, para que em comunhão fossem um retrato do ser, do seu ser. Né? Deus fez o ser humano de tal forma que este, sendo homem ou mulher, anseia pela realização e a totalidade do encontro com o sexo oposto. Os homens e as mulheres têm absolutamente a mesma dignidade, ainda que exprimam, no criativo desenrolar do seu ser masculino e feminino, aspectos distintos da perfeição de Deus, que está sendo dito até esse momento, de que homem e mulher têm suas características diferentes. Porém, enquanto seres humanos, possuem a mesma dignidade, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Não há como justificar, seja na tradição, seja na Sagrada Escritura, não há lugar que você consiga justificar uma diminuição, seja do homem ou seja da mulher, ou uma supervalorização do homem ou uma supervalorização da mulher. Quem faz isso está totalmente fora de contexto, está totalmente fora da casinha, né? Então, você, meu amigo, tem que saber que o ser humano ele é igual em dignidade. Pode ter suas características próprias, né? O homem ele é diferente da mulher. Tanto é que homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. São diferentes, visivelmente diferentes, conceitualmente diferentes. E quando você entra em contato com um homem e uma mulher, fica mais ainda evidente as suas diferenças. Bom, a relação que há entre os dois aí é uma relação de complementariedade. Também está dito aqui, né? O homem se completa com a mulher e a mulher se completa com o homem. Né? É uma relação mútua, não é um que vem e o outro que vai. Quer dizer, os dois vão um ao encontro do outro. Né? E é nessa perfeita comunhão que é divina. Bom, seguindo, Deus, ele não é homem nem mulher. Assim, por mais que tenha essa figura de pai, Jesus Cristo chamou a Deus de pai, ppp, papapá. Tem gente que vai dizer, estão contradizendo a palavra de Deus, porque na Bíblia está lá escrito que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, eles são homens. Tá bom, meu querido, tá bom. Mas isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. A Igreja é quem nos dá a perfeita interpretação da palavra de Deus. O que acontece hoje em dia é que tem gente que quer ser mais católica que o Papa. Né? Então, você não dá para você pegar a Bíblia e jogar fora o catecismo, nem dá para você pegar só o catecismo e jogar fora a Bíblia. Né? Você tem as duas coisas. O que a igreja está dizendo aqui? Deus não é homem nem mulher. E basta. Porque a natureza humana é reflexo da sua divindade. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Não é só Adão que é a imagem e semelhança de Deus. Quem tentar sustentar isso, e tem gente que vai tentar sustentar isso, né?
Não sei como consegue, mas não dá para sustentar esse tipo de coisa. O ser humano, ele tem a mesma dignidade, seja homem ou seja mulher. Bom, todavia, ele revelou-se como um ser paterno. Na verdade, está lá em Lucas 6,36. Mas também como um ser materno. Está em Isaías 66,13. Né? Eu não vou ler agora, mas provavelmente seja aquela citação onde diz que Deus reúne os seus filhos como a mãe reúne. Né? Bom, não sei se é, porque eu não vou conferir agora. Bom, no amor do homem e da mulher, especialmente na comunhão matrimonial, em que o homem e a mulher se tornam uma só carne, o ser humano pode pressentir a felicidade da união com Deus, na qual ele achará a definitiva totalidade. Veja só que bonito é essa expressão, que isso é a expressão do matrimônio, né? O ser humano, quando se une à sua mulher, ou a mulher quando se une ao seu marido, eles já podem fazer aí uma antecipação daquela relação definitiva que vai existir com Deus. Isso é belíssimo, né? Tal como o amor de Deus é fiel, também o amor deles, dos esposos, né, do homem com a sua mulher, da mulher com seu marido, deve também ser fiel. Por isso, os cristãos são monogâmicos, né? Se casam apenas com uma mulher. E este é criador. Analogamente ao amor de Deus, pois do matrimônio surge vida nova. Esta vida nova que brota de Deus também brota ali do matrimônio. Casar-se também é uma responsabilidade para povoar o mundo, né? É preciso que se esteja aberto à vida, né? Aberto à vida na medida de uma responsabilidade, né? Você tem que estar aberto para acolher os filhos que Deus lhe conceder, mas também você deve se planejar de tal forma que você não vá simplesmente colocando filho no mundo e depois não possa criar, né? Não pode se limitar simplesmente a um, porque tem gente que se casa já pensando em ter apenas um filho, né? Isso aí eu acho que é limitar demais, né, o agir de Deus por meio do casal. Agora também, querer 30 filhos como tinham antigamente, né? Hoje, na realidade de hoje, é impensável, né? Como você vai sustentar? Como você vai simplesmente gerar vida e depois jogar no mundo irresponsavelmente, né? Não pode ser assim. É preciso uma responsabilidade maternal e paternal. Bom, Deus criou o ser humano, homem e mulher. E agora vem a segunda questão. E as pessoas que se sentem homossexuais? Como é que fica a questão dos homossexuais perante essa divisão homem e mulher? Vamos ver o que o catecismo diz. Se o catecismo, já advirto, né, aqui num primeiro momento, se o catecismo fosse escrito hoje, agora, nesse momento, tenho certeza que iriam aparecer outras dimensões, né, nesta resposta. Mas como ele já tem um tempinho, né, pode ser que alguma coisa já não esteja tão atual com o pensamento da igreja, né? Porque antigamente se falava apenas de homossexuais. Hoje em dia você tem os transexuais. Hoje em dia você tem aqueles que se dizem não binários. Então, há uma série de nomenclaturas. Talvez, se for reescrito o Yucat, talvez essas nomenclaturas possam aparecer, né? Não sei também, né, o pensamento daqueles que organizam isso. Mas, por enquanto, aqui há apenas uma nomenclatura: homossexuais. Uma categoria de pessoas que está aí. O que a igreja fala sobre isso? A igreja crê
que a homossexualidade não corresponde à ordem da criação, na qual foram delineadas a necessidade do complemento e a atração mútua entre homem e mulher com vista à geração dos filhos. Então, a igreja acredita que isso não é natural pela própria construção do ser. O ser que é feito com a sua masculinidade, a sua feminilidade, né? Acho que está certo. Bom, por isso, a igreja não pode aprovar práticas homossexuais. Então, não peçam que a igreja aprove, porque ela não vai aprovar, porque ela vê nisso uma lei natural, algo que é de direito divino, que ela não pode mexer. A igreja, ela só pode mexer naquilo que ela mesma institui. Um exemplo, o celibato. No dia que se quiser acabar com o celibato, se acaba. Por quê? Porque é uma instituição de direito eclesiástico. É uma instituição do direito da igreja. Agora, quando nós entendemos que algo vem de Deus, então não é possível mexer naquilo que a igreja acredita. Né? Dentro desse contexto católico cristão de ser, não se toca nesse aspecto. Bom, isso é uma coisa. Agora, tem mais. No entanto, ou seja, diante disso, ela deve respeito e amor a todas as pessoas. Ela quem? A igreja. Ela está falando dela mesma. Independentemente da sua orientação sexual, porque são todas respeitadas e amadas por Deus. Ou seja, uma coisa é você não aceitar que isso esteja certo. Outra coisa é você não permitir o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Outra coisa muito diferente disso é você agir com violência para com estas pessoas, com desrespeito, com agressões ou até mesmo com assassinatos. Então veja que há dois extremos. Uma coisa é a pessoa querer se casar com outro homem. Um homem querer se casar com outro homem, uma mulher querer se casar com outra mulher. Não existe matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Só existe matrimônio entre homem e mulher. Agora, se você quer se unir e morar junto da pessoa, paciência. Cada um é livre para fazer a sua vida aquilo que quiser fazer. Seja feliz da forma como você quiser. Depois pode ser que tenha consequências, mas ninguém garante isso, porque o pecado ele existe quando há consciência, liberdade e o ato, né, em si construído. Mas é preciso ser totalmente livre, é preciso ser totalmente consciente daquilo que você está fazendo, querer totalmente e praticar a coisa, né, para que seja pecado. Aqui é uma discussão de foice, né, uma briga de foice, mas fazer o quê? No fim, o objetivo de tudo é Deus quem julga a cada um de nós. Estar na mente de Deus, algumas pessoas se arriscam a entrar na mente de Deus. Eu não me arrisco a entrar na mente de Deus. Achar o que Deus pensa em relação a tal pessoa. É Deus e é a pessoa. Eu não tenho direito de interferir na relação de Deus e outra pessoa. Aquela pessoa acha que com o seu comportamento, com a sua postura de vida, ela vai ter uma boa relação com Deus e no fim, essa pessoa vai estar enganada, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que ela esteja certa. Agora, com os elementos que nós temos, nós vamos ter essa postura. Se no fim nós vamos estar com a cara no muro, paciência. Bom, não é essa a questão. A questão é que
O problema não está nisso, o problema está na violência, o problema está na forma como as pessoas muitas vezes tratam o outro por causa de uma opção. E a igreja está dizendo que essas pessoas precisam ser respeitadas. Por quê? Porque todos são amados por Deus. Todos. Deus ama o pecador. Deus não aceita o pecado, mas Deus ama a todos. E se é ou não pecado, isso é uma questão muito complicada mesmo. Bom, continua o catecismo, não termina por aí. Todo ser humano que existe na Terra provém da união de um pai e uma mãe. Por isso, para algumas pessoas orientadas homossexualmente é uma experiência dolorosa não se sentirem eroticamente atraídas pelo sexo oposto e terem de sentir numa união homossexual. A falta da fecundidade física, como é próprio da natureza do ser humano e da divina ordem da criação. Veja, eu falo divina ordem da criação. Por quê? É exatamente aquilo que nós entendemos partindo daquilo que é natural. Um homem tem uma relação com uma mulher, disso nasce uma vida. Já é uma questão a pessoa não sentir-se atraído pelo sexo oposto. Já pode causar aí um certo sofrimento à pessoa, ou quem sabe um quê de angústia aí por dentro, você olhar para aquilo que é oposto a você e não sentir a mínima atração. Sendo que tem um mundo dizendo para você que aquilo é natural, você sentir atraído, se sentir-se atraído por aquilo que é oposto a você. E você não sentir isso, sabendo que é natural, isso vai causar, no mínimo, uma estranheza. Bom, depois, segundo momento, quando você já aceitou a sua homossexualidade, e parte aí para a relação no mesmo sexo, você vai encontrar aí uma outra problemática. O fato de que a relação homossexual não produz vida. É como se algo da natureza, para aqueles que não acreditam em Deus, né? Porque para aqueles que acreditam em Deus, dizem é como se Deus tivesse amaldiçoado esta união do mesmo sexo. Para aqueles que não acreditam em Deus, você vê uma barreira natural. Bom, as duas situações são dolorosas. É o que diz o catecismo. Depois, frequentemente, contudo, Deus chama a si por vias inusitadas, uma carência, uma perda, uma ferida assumida ou aceita, pode tornar-se um trampolim para se lançar nos braços de Deus. Aquele Deus que tudo corrige e se deixa descobrir, mais como Redentor que como Criador. Veja que interessante as palavras com que termina aqui o catecismo respondendo nessa pergunta 65. E as pessoas que se sentem homossexuais? E aí o catecismo vai dizer que Deus, neste caso, se apresentando muito mais como Redentor do que como Criador, ele não está dizendo que vai usar, ele não está dizendo que Deus vai usar de situações extraordinárias, de situações inusitadas, de situações extremas. Mas ele está dizendo que pode acontecer de que Deus, por causa de uma carência, por causa de uma perda, por causa de uma ferida, por causa de uma situação X, Deus pode também salvar estas pessoas. Que muita gente diz que não vão se salvar, vão se condenar, porque São Paulo, na carta aos Coríntios, fala... Então, o catecismo, em outras palavras aqui, ele está dizendo para nós o quê? Que Deus continua a ser Deus. E o ser humano continua sendo ser humano. Então, aquelas pessoas
que pensam em condenar os outros, recorde-se que Deus é Deus e Ele sabe qual é o seu papel. Não é papel do ser humano julgar ninguém. Esse é o papel de Deus. Como Deus fará isso? Espere para ver. Cada um vai ter o seu juízo. Cada um vai ter o seu juízo particular. Então, amigo, viva a sua vida como você acha que deve ser vivida e respeite aqueles que querem viver de uma forma diferente. Se você puder ajudar as pessoas a viverem segundo aquilo que nós acreditamos, que bênção, né? Que beleza seria se todo mundo pensasse como aparece na Sagrada Escritura, como aparece no catecismo, na doutrina, na tradição, etc, etc, etc. A gente sabe que as coisas não são assim. Então, na medida do possível, falemos aquilo que deve ser. Mas quando as coisas não saem como devem ser, você não destrói tudo, né? Gostaríamos que as coisas fossem X, às vezes as coisas saem Y. E você vai fazer o quê? Vai fazer como muitos pais que expulsam seus filhos de casa? Vai fazer como uma sociedade que agride pessoas que passam na rua, vê uma pessoa que é mais ou menos afeminada, quebra uma lâmpada na cabeça da pessoa? São posturas que são totalmente assim, alheias ao Evangelho, né? Então, não dá para justificar uma coisa, a violência, pelo fato concreto. Também não dá para simplesmente abrir, aceitar que... Veja que a igreja é muito objetiva. Cremos que Deus criou o ser humano homem e mulher. Mas existem pessoas que não se sentem nem homem nem mulher. Tem pessoas que não se sentem atraídos por homem nem mulher. Então é preciso aceitar, respeitar. Ajudar aqueles que precisam ser ajudados, aqueles que querem ser ajudados, se acham que isso é um empecilho na sua vida, e aqueles que convivem bem com isso, respeitar a sua convivência tranquila com a sua condição. Porque no fim de tudo, no fim da vida, o que vai valer é o amor. Seremos julgados pelo amor. Nós não vamos participar do julgamento de ninguém. Cada um será julgado por Deus. Você não vai ser chamado para testemunha. Você não vai ser chamado para ser advogado. E nem muito menos vai ser chamado para ser promotor de ninguém. Então, não se preocupe com a vida do outro. E nem permita que o outro interfira na sua vida. Preciso que você viva em união com Deus. Você precisa unir-se a Deus. Você tem que unir-se a Deus. Não é obrigar o outro a viver segundo as suas normas. E, bom, vamos terminar por aqui, senão eu vou passar o resto da vida aqui falando. Bom, é isso, né? Amanhã nós voltamos com a pergunta 66, né? Estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? E outra pergunta que é polêmica, né? Talvez nem tanto, né? Só é polêmica quando a pessoa não acredita em Deus, né? Que eu não sei se você acredita em Deus ou não, né? Eu estou gravando vídeos aqui para todos, né? Se você acredita em Deus é mais fácil. Se você não acredita, é um pouco mais difícil. Bom, até amanhã. Grande abraço a você. Muito obrigado por me acompanhar, ter paciência de escutar tudo isso. E até o nosso próximo vídeo.